Eu me chamo Eunice Maria de Santana, nasci lá no sítio São José, Limeirinha, e aceitei Jesus ali também. Eu fui convidada pela irmã, por outra criança, a irmã Nilza, que hoje está dirigindo o ciclo de oração na Matriz. E a gente era pequeno ainda, eu tinha uma idade pequena, ela também, eram duas crianças da mesma idade. E a gente foi para um lugar pegar água na vargem, e ela me fez um convite para eu, perguntando a mim se eu queria aceitar Jesus. E ela disse a mim que na igreja dava presente, se eu queria ganhar, aí ela ia me levar para a igreja. Eu era criança, bem criança, e um dia eu tive a oportunidade de, lá no sítio mesmo, o pai dela aniversariou, e a gente morava no seu terreno, no terreno dele, e ele nos convidou para este culto de ação e graça que ia ser dado pelo seu aniversário. E lá, eu pensando nas palavras da outra criança, que era filha do meu patrão, na época era o pai dela, patrão da minha mãe, e eu aceitei Jesus como meu Salvador. Tinha entre 7 e 10 anos, por aí mais ou menos. E daí em diante, a minha família não era evangélica. Meus pais não viviam juntos. Para quem sabe, a minha história é uma história feita de Jefté. Quem conhece tem mais ou menos ideia do que se trata. A minha mãe, ela tinha 13 filhos, 8 homens e 5 mulheres. Meu pai, com a família dele lá, tinha 12, 5 mulheres e 5 homens. Eu convivia com a minha mãe, não tinha conhecimento da pessoa do meu pai, mas a partir do momento em que eu comecei a ir para a igreja, aceitei Jesus, aí eu pude me encontrar com o meu pai, que eu não a conhecia quase, e com a família, com a outra família dele. Daí em frente, a minha família, minha mãe, ela não gostava de crente também. Ela não era muito chegada a crente, ela era chegada a outras coisas. E mudou-se da onde a gente vivia para outro engenho. E lá eu tive dificuldade de caminhar para a igreja. Mas o meu coração, ainda criança, amava a igreja, principalmente a escola dominical e o ciclo da oração. A escola no domingo e o ciclo da oração era na terça-feira. A gente andava pelo cercado de cana e de gado, uns 30 a 40 minutos de pés. E muitas vezes eu fugia da minha casa para cá, para vir para a escola dominical, por esse matagal. E fugia também na terça-feira para vir para o ciclo da oração, que era longe. Mas mesmo assim, a vontade era maior do que os obstáculos. Depois que eu fiquei adolescente, eu recebi uma promessa do Senhor. E o Senhor disse que Ele tinha um negócio comigo, no meu futuro, e que Ele ia reservar uma cadeira para mim, na sua casa. Ele me batizou com o Espírito Santo, eu fui batizada nas águas no ano de 1972, pelo pastor Antônio Martins de Araújo, e prossegui na minha carreira, na casa do Senhor. A minha família, sem querer ser crente, sem ser crente, às vezes a minha mãe batia em mim para eu não fugir para a igreja, alegando ter medo da trajetória do caminho. Mas eu insistia e sempre fugia. E um dia ela disse que não ia mais bater em mim, ia deixar eu à vontade. Apesar que o boi me pegasse no caminho, mas ela ia me deixar à vontade. E eu consegui superar esses obstáculos. Na minha infância e adolescência, servir a Jesus não era tão fácil como agora. É muito
difícil, era muito difícil. Agora a gente tem igreja perto de casa, a gente olha de casa, muita gente olha de casa para a igreja. Mas nessa época da minha infância e adolescência eu não tinha esta oportunidade. Era escuro, era engenho, as igrejas muitas vezes não tinha banco ainda, as congregações eram cobertinhas de palha, os banquinhos era feito de coco para a gente glorificar o nome de Jesus. Mas a alegria era muito grande e a gente não olhava nada disso. A gente só queria agradecer a Deus, adorar o Senhor e servir a Ele na beleza da sua santidade. E quando ainda criança, eu propus no meu coração de nunca, por nada, deixar a casa de Deus, a igreja, deixar Jesus. Quando eu fiquei grande, já com os meus 21 anos, eu casei, com 22 anos eu ia completar, mas não tinha ainda. Eu casei com 21 anos, com 25 anos eu fiquei sozinha, Jesus guardou meu esposo e deixou-me com uma criança pequena, ainda com 3 anos e 6 meses. E eu vim para a cidade, saí do engenho e vim para a cidade. Quando eu cheguei na cidade, em 84, eu fui chamada para ser vice-secretária do ciclo de oração. Passei os 2 meses com a irmã Madalena, precisou de uma secretária, passei para a secretária, e no ano de 1985, o Senhor me tirou para ser vice-dirigente do ciclo de oração no Sertãozinho, quando ainda era a igreja pequena. E no ano de 1995, o Senhor me chamou para ser dirigente do ciclo de oração da mesma congregação, pelo pastor Lira, que trabalhava aqui na cidade na época. Eu já tive uma trajetória bastante longa. Eu já passei por várias congregações como dirigente, passei no Alto da Boa Vista, passei no Costa Porto, passei no Pedregulho, agora eu estou na congregação do Eugênio Bandeira. E Deus, até hoje, Ele tem me ajudado, me abençoado. E uma das coisas que o Senhor me deu, eu não tenho leitura. A minha leitura é só assinar o meu nome. Na minha infância não tive direito de ir para a escola não era muito longe do engenho para a cidade. E o Senhor me deu um pouco de sabedoria para ler a sua palavra. E eu leio a palavra de Deus. E nesta trajetória de caminhada, quando eu assumi o ciclo da oração na época, eu era viúva. E o meu filho ainda era pequeno, bastante pequeno ainda, e Deus me deu uma coisa que talvez alguém nem preste muita atenção nessas coisas, ou até ache que não era assim, ou não foi assim, mas comigo foi assim. O Senhor disse para mim que o trabalho que estava nas minhas mãos, que Ele entregou, se algo acontecesse no trabalho e houvesse alguma dificuldade em que eu não pudesse resolver, então eu passasse para Ele resolver, que Ele resolvia. Essa foi a chave que o Senhor me deu quando entregou um ciclo de oração nas minhas mãos. E um dos fatos que marcou durante essa trajetória, que eu hoje este ano eu completei 65 anos de idade, foi quando um dia eu ia para o ciclo da oração, na cidade perto da minha casa, onde eu trabalhava, e a pessoa que se dizia louco, e era louco praticamente na época, ele tomava remédio controlado. Quando eu ia saindo de casa para a igreja, ele me encontrou na estrada, ou se deparou na minha frente, com uma peixeira na mão. E ele disse para mim: eu vou matar você, porque você perturba muito a mim. Você fica na igreja, na frente daquelas mulheres, dizendo que um ser que falava nele disse
dizendo que eu faço isso, que eu faço aquilo. Deixe a vida dela comigo. Eu sei o que estou fazendo e você fique no seu canto e fique calada, porque eu vou matar você. Eu não matei você ainda, porque o Pai... Desculpe, irmãos. Eu não matei você ainda, porque o de lá de cima não deixou. E ele levantou aquela faca e eu estava de frente com ele. No momento eu não temi, não tive medo, e de repente Deus usou uma pessoa não crente por trás de mim e bateu naquela peixeira. E a peixeira caiu para um lado e eu segui para o ciclo da oração. Quando eu cheguei no ciclo da oração, dobrei o meu joelho e de repente a polícia bateu na porta da igreja, perguntando a mim o que tinha acontecido, e eu simplesmente disse, porque aquele louco tinha cortado uma mulher e uma criança na mesma trajetória em que eu passei por ele. E eu disse ao policial: eu estou de posse de livramento. Vá cuidar da pessoa que está ferida e vá cuidar do louco. Me deixe, porque de mim o Senhor já cuidou. E eu louvo a Deus, porque o Senhor sempre cuidou de mim. Na minha trajetória, covas foram fechadas. E Deus fez muita coisa na minha vida e na vida daqueles que estão ao nosso redor. A gente não tinha oportunidade como temos hoje. A gente não tinha liberdade como temos hoje. As coisas eram bem mais difíceis. Uma dificuldade tremenda para se servir a Deus, porque por causa das distâncias, da mal incompreensão da nossa família. Mas no meu coração tinha uma coisa mais forte, que falava fortemente, que se a gente obedecer ao Senhor e a gente fizer a sua vontade, todas as coisas nos é possível na pessoa de Cristo Jesus. Eu não conheci problema que Jesus não resolvesse na vida daqueles que servem ao Senhor. Eu não conheci dificuldade que o Senhor não tirasse da frente. Uma coisa eu aprendi, que a gente temos que temer ao Senhor e fazer a sua vontade. Para os dias atuais, eu gostaria muito de aconselhar as pessoas, porque eu não posso contar a minha história muito mais longa por causa do tempo que não permite para a gente, mas eu tenho uma lição para deixar para as pessoas. São longas, as trajetórias são difíceis. O meu período de viuvei na igreja foi durante 25 anos. Me casei novamente porque Deus me permitiu, mas eu já estava com 56 anos quando eu me casei novamente. E Deus me abençoou. Não foi fácil. Não foi fácil, nem para mim e nem para aqueles que estavam ao meu redor. É muitas incompreensões e muitas pessoas que não nos entendem e até pessoas que não acreditam em nós. Mas o Senhor, Ele nos faz uma promessa: sede fiel até o fim e dar-te-ei a coroa da vida. Então, ser cristão, ser evangélico, não é simplesmente a gente abrir a boca e dizer eu sou crente. É algo muito maior, muito mais grande, que não dá para a gente contar e nem explicar. São coisas sobrenaturais, coisas de Deus, coisas dos céus, coisas eternas, que neste mundo alguém não nos compreenderá se a gente for falar alguma coisa ou contar alguma coisa. Mas em nós, cristãos em Cristo Jesus, a gente temos uma convicção. A história ela vai ficar um pouco já terminada, porque é longa demais. Mas nós temos uma convicção muito grande. Aqueles que servem a Jesus, que aceitou Jesus para a sua salvação, ele não olha os obstáculos. Aqueles que têm chamada de Deus, ele não olha para os obstáculos, ele passa por cima. Deus é Deus de providência, Deus é Deus de prover, Deus é Deus de agir, Deus é Deus de entrar nas causas daqueles que lhe servem e que anda segundo as suas santas palavras. Então, lá no livro de João, no capítulo
14 e o versículo 6, a Bíblia diz, Jesus disse na sua trajetória, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Evangelho é poder, Evangelho é coisas eternas, Evangelho é força, Evangelho é autoridade, Evangelho é mudança, Evangelho é Cristo em nós e nós em Cristo. Porque se a gente for olhar para um lado ou para o outro lado, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Mas se nós colocarmos em nós o propósito de servir ao Senhor, como muitos da minha época colocaram, hoje eu posso dizer que estou a 52 ou a 55, a 54 anos dentro dessa porta dessa igreja, servindo a Jesus. E se eu fosse contar o que Deus tem feito na minha vida, eu passaria a noite e amanheceria o dia. Mas eu louvo a Deus e quero deixar um conselho para todos aqueles que vão ouvir estas palavras, que Deus é real, Ele é fiel, Ele é poderoso. Eu sinto Deus, eu tenho Deus, e não importa o que alguém queira dizer ou queira achar, eu tenho Jesus na minha vida, e o que eu sinto não é coisas daqui, é coisas do céu, é coisas eternas, e o Senhor faz aquilo que eu e você não pode fazer. Para quem não é crente ainda, aceite Jesus. Hoje é mais fácil por um lado, mas é mais difícil por outro lado. Mas para aqueles que querem servir a Jesus, você nunca vai encontrar obstáculos. E que Deus nos abençoe. Amém?